Fábio Magnani, do Equilíbrio das Rodas, e hoje eu queria falar sobre as lambretas. As lambretas, assim como as vespas, né, são motinhas italianas que fizeram muito sucesso depois do final da Segunda Guerra Mundial até mais ou menos o final dos anos 60. O que é curioso, né, embora as duas motos, a lambreta fabricada pela Innocenti e a Vespa produzida pela Piaggio, embora naquela época elas tenham sido concorrentes e fabricado do mesmo jeito, eram queridas do mesmo jeito, o que é interessante é que a lambreta não ficou muito para a história, então é muito difícil conseguir material sobre ela. Para vocês terem uma ideia, eu tenho 8 livros sobre a Vespa, de viagens, livros mais técnicos, e tenho só um da lambreta. Deixa eu mostrar aqui, não é porque eu não comprei os outros, é difícil encontrar mesmo. Então era sobre ele que eu queria falar hoje, que é esse daqui, que é um livro do Vittorio Tessera. É um livro escrito em 1995. Essa aqui é a 4ª edição, que foi publicada em 2012. E por que isso é interessante para a gente estudar a lambreta, né? Porque aqui no Brasil, né, a Vespa nunca foi produzida aqui no Brasil. E a lambreta foi, porque ela foi licenciada para ser fabricada aqui. Então aqui no Brasil nós temos uma memória afetiva muito maior pela lambreta do que pela Vespa. Tanto é que quando eu era criança nós não chamávamos a assistir esse tipo de moto de scooter ou de motoneta, nós chamávamos de lambreta de forma genérica. Se uma moto tivesse aquele formato, ela seria chamada de lambreta e até seria um sinônimo para ela. E vamos lá. Falar sobre algumas informações sobre essa fábrica, né? A Innocenti, que fabricava essa lambreta. Ela produziu a lambreta de 1947 até 1972, lá na Itália. Depois ela foi vendida para a Índia, e na Índia ela ficou de 72 até mais ou menos 97, quando acabou a produção na Índia. Aqui no Brasil ela teve 2 fases, de 1955 até 1970. Ela foi produzida pela Pasco, e depois, de 70 até 82, até nessa época já a Innocenti lá da Itália já tinha fechado, ela continua como Brumana e Pugliese, mas daí com alguns projetos um pouco mais nacionalizados, um pouco mais locais. Deixa eu falar sobre algumas coincidências que tem a ver com essa lambreta, né? Bem, no final do ano passado, uma amiga minha disse que, um pouco antes do Natal, me disse que tinha comprado um pôster para eu colocar aqui na minha casa, né, que eu chamo de brincadeira de estúdio Equilíbrio em Duas Rodas, mas não me falou o que era. Ela falou assim, pô, eu comprei, você vai adorar, tal, mas não disse o que era. E como ela não tinha enquadrado ainda, ela acabou não me dando até o Natal, eu não sabia o que era. E, ao mesmo tempo, eu dei de presente para ela de Natal uma lambretinha, que é essa daqui. Né? E depois eu fiquei sabendo, ou ela me entregou, eu fiquei sabendo que o quadro, esse pôster que ela tinha me dado, depois ele é muito grande para mostrar aqui, eu vou mostrar uma foto dele, esse quadro era de lambretas também, com todos os modelos que a lambreta tinha fabricado. Daí foi uma coincidência grande que nós dois tínhamos pensado, mais ou menos coincidência, porque nós falávamos muito sobre isso, nós dois gostávamos muito de scooters, mas foi coincidência de ser lambreta. Como eu disse, é muito mais fácil achar coisas sobre a Vespa do que sobre a lambreta. E uma outra coincidência é que agora em agosto, no meu último aniversário, o Dante, meu filho, né, ele me deu essa daqui, né? Essa aqui não é da minha amiga, essa aqui é a minha, que é exatamente igual, e foi uma coincidência também. Agora, o que é interessante, né, é que na caixa vem escrito que isso aqui é uma lambreta. E parece uma lambreta, porque uma das características que a lambreta tem é que ela tem 2 cores, né? Em geral, a Vespa em geral só tem uma cor, então isso aqui parece muito uma lambreta, e vem escrito lambreta na caixa, e por falar nisso, né, ela é bem bonitinha, né? Ela é uma scooter de viagem, tá vendo? Vem com uma malinha aqui e com uma cestinha para você levar as coisas. Mas uma coisa que me chamou a atenção foi isso daqui, ó. Tá vendo? Ó, que esse garfo aqui da moto tem desse lado aqui para prender a roda, mas ao contrário das motos convencionais, não tem desse lado aqui, ó. Desse lado a roda é solta. Isso aqui é uma característica muito forte da Vespa, né? E a lambreta, eu não conheço muito, mas aparentemente, eu fui olhar nesse livro aqui sobre as lambretas, aparentemente a lambreta não era desse jeito. Então isso aqui parece ser mais uma Vespa. Daí isso me chamou a atenção, e eu fui dar uma olhada também, eu não vi nenhuma lambreta que tivesse a lâmpada aqui no paralama. E isso nas Vespas, as primeiras Vespas eram assim. E também tem outras coisas, né? O formato aqui
como se chama? Da estrutura dela ser mais côncavo e o tamanho do paralama e por aí vai. Então, aparentemente, isso aqui é uma Vespa pintada de lambreta, o que para mim é muito legal, porque simboliza as duas, né? Eu gosto das duas do mesmo jeito, das duas fábricas italianas, né? Da Vespa e da lambreta. Por falar nisso, né, isso me lembrou de uma investigação que eu fiz, né? Ao investigar isso daqui, eu me lembrei de uma investigação que eu ia falar em outro vídeo, quando eu falei dos mods, e acabei esquecendo. Um dos livros que eu comentei foi esse daqui, Absolute Beginners, que é um livro que conta mais ou menos a história que se passa entre 57 e 60, lá na Inglaterra, quando os jovens, que na época era chamado de modernistas, começaram a criar um movimento que depois ia virar o movimento do swing em London, né, daquelas pessoas que dançavam e usavam mini saia, todo o movimento libertário dos anos 60, isso aqui é um do início, e o carinha, né, o personagem desse livro, ele andava de Vespa. E daí nessa capa aqui, essa aqui é uma versão nova do livro, aparecia uma Vespa, e eu fui procurar que Vespa era essa daqui. E ela é bem característica, né, depois eu mostro a foto aí, mas porque ela tem um friso bem característico que bate com a grelha, e ela tem 2 parafusos no paralama, então não são muitos modelos que são desse tipo, é mais ou menos fácil encontrar que Vespa essa daqui. Mas o que me chamou a atenção foi que esse garfo, né, que é de um lado só no caso da Vespa, nessa aqui estava do lado esquerdo. E são poucas Vespas, poucos modelos da Vespa, pelo que eu sei, que tem esse garfo do lado esquerdo, quase todos têm do lado direito. E daí eu fui procurar, daí eu descobri que aparentemente essa moto aqui da capa foi invertida, né? Quem foi montar a capa achou mais bonitinho do outro lado e mudou simplesmente, e talvez não entendesse muito disso, ou talvez eu não entenda, talvez eu esteja errado, mas eu tenho a impressão que eles mudaram a foto. E o que me lembra também, né, por falar em lâmpada no paralama, me lembra também uma referência, né, nós temos poucas referências nas músicas, às motos, né, aqui no Brasil. Uma delas é do Paralama do Sucesso, e que é Vital e sua moto, que fala que o Vital comprou sua moto e se tornou feliz. Mas tem uma outra música dos Paralamas que fala da lambreta, né, que é Patrulha Noturna, que fala, né, assim: olha seu guarda, que papo careta, só tô tirando chifra com a minha lambreta. E daí tem uma homenagem que eu gosto bastante a esse tipo de moto. Bem, quais são as Vespas e as lambretas são bem parecidas. Uma diferença é que, em geral, as lambretas, ou muitas vezes as lambretas têm 2 cores e a Vespa, em geral, tem uma só. E uma outra diferença que a gente não pegou aqui no Brasil, mas é que as lambretas, pelo menos nos primeiros anos, ela era vendida com carenagem e também sem carenagem, que era parecido mais com uma moto, porque você via o motor. E uma das características dessas scooters, principalmente da Vespa, é que ela cobre totalmente o motor. Isso era foi uma vontade do Enrico Dascânio, que foi o projetista da Vespa, que não gostava muito de moto, daí tentou esconder todas as coisas. Mas a lambreta tinha os 2 modelos. Depois, as que foram produzidas no Brasil, normalmente eram todas fechadas, que é essa que nós conhecemos mais. Então elas têm essas 2 diferenças, mas elas têm muitas similaridades, né? Elas foram criadas mais ou menos na mesma época. A Vespa começa em 46, a lambreta em 47. As duas, tanto a Piaggio, que fabricava a Vespa, quanto a Innocenti, que fabricava a lambreta, elas eram grandes fábricas que produziam outras coisas antes da Segunda Guerra Mundial, então já eram grandes conglomerados, e que depois foram destruídas na Segunda Guerra Mundial e tiveram que fabricar alguma coisa, daí fabricavam, eles não tinham muito dinheiro, e também os italianos não tinham muito dinheiro para comprar, e daí eles tiveram a ideia de produzir veículos baratos, né, e eram essas scooters. Isso é uma das causas também pelas quais as scooters saem de moda depois dos anos 60, porque daí a economia dos países começa a se recuperar, então as pessoas começam a ter interesse em comprar carros e não mais comprar scooters, e das scooters deixam de ser produtos da moda e começam a ser só produtos para trabalho e perde aquele glamour que elas tinham na época. Outra coincidência é que as duas fábricas contrataram engenheiros aeronáuticos para fazer os seus projetos. No caso, como eu falei, da Vespa, o Enrico Dascânio, e no caso da lambreta, o Pierluigi Torri. Os dois projetaram as suas primeiras lambretas, as suas primeiras scooters. Outra coisa interessante eram as propagandas, né, enquanto as fábricas inglesas e americanas, com aquelas motos todas grandonas, corriam muito, tentavam passar uma imagem muito agressiva, masculina, violenta das motos, as scooters italianas, a lambreta e a Vespa não, elas vendiam suas motos como projetos inteligentes para andar na cidade, com diversidade, homens e mulheres, estudantes, com música, comida, né, famílias indo passar no final de semana. Elas também montavam motoclubes
para que os seus clientes se congregassem, fizessem esses passeios. Tinham revistas e promoviam viagens e por aí vai. Então a parte de propaganda, nesses cases de propaganda dessas duas empresas, são cases bem interessantes e de bastante sucesso e que mudaram muito a visão que nós temos das motos. Bem, voltando um pouco ao livro, né? Ele é dividido mais ou menos em 4 partes. Na primeira parte, eles conta a história do Ferdinando Innocenti, que é o fundador da fábrica, né, que fabricaria a lambreta depois. Depois, na segunda parte, ele conta a história da lambreta mesmo, que na primeira parte conta a história do conglomerado industrial desse cara. Na segunda parte, conta a história da lambreta, né, do início, em 47, até o final, em 72, todos os produtos que ela vendeu e por aí vai. Depois tem uma parte grande, a terceira parte, que mostra todos os modelos de forma detalhada, todos os modelos que a lambreta já lançou até hoje. Então, para quem é colecionador, para quem gosta disso, é bastante interessante. E na última parte mostra essa parte de propagandas, os posters e as aparições em filmes que essas scooters tinham. O que eu sinto falta, né? Primeiro mais livros de lambreta, mas o que eu sinto bastante falta é que é muito difícil. Já não tem livro de lambreta, mas nem os livros da Vespa, nem esse livro da lambreta. Faz um comparativo muito forte entre as duas, comparativo técnico e cultural e de vendas. Então isso eu gostaria de ter visto. E principalmente, né, o que falta é uma história da lambreta no Brasil. Uma história da produção, que até a gente consegue achar um pouquinho por aí, aqui e ali, mas principalmente da história cultural, de como a lambreta já foi importante no Brasil e como ela é importante até hoje no imaginário popular, né? Então, tomara que algum dia alguém faça isso daí. Bem, eu não tenho uma lambreta e não tenho uma Vespa também, mas pelo menos eu vou mostrar a foto aqui, eu tenho um lugarzinho aqui em casa de destaque em que eu deixo o pôster de todas as lambretas e aquela mistura de Vespa e lambreta, legal que o cara conseguiu misturar as duas, porque eu consigo homenagear as duas ao mesmo tempo, num lugarzinho aqui especial em casa. E eu acho legal, porque me lembra das motos em geral, esse lugar, embora tudo tenha moto aqui em casa, ou bicicleta, mas mostra uma moto em particular, né, que foi muito importante para o Brasil, a lambreta, e que nós temos uma memória afetiva muito forte por ela. Lembra do meu filho, que ele me deu de presente de aniversário essa lambretinha Vespinha, e lembra da minha amiga também, que me deu, né, com todo carinho esse pôster, e para qual eu pude retribuir coincidentemente com a miniatura para ela. Espero que ela goste ainda dessa lambretinha. E por falar nisso, eu tenho uma outra amiga, que é meio bruxa, e que ela diz que não existem coincidências, né? Que tudo tem uma razão. A gente só chama de coincidência porque a gente não consegue entender o que realmente a vida nos reserva, né? No presente e no futuro também. Bem, era isso que eu tinha para falar hoje. Aqui é o Fábio Magnani, do Equilíbrio das Rodas. Até a próxima. Tchau!